E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desejo que a paz do nosso Pai Altíssimo esteja no lar na vida de cada um. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero comentar aqui algumas coisas envolvendo o sistema político, envolvendo todo o sistema que rege a nossa realidade. Eu acho importante ponderar algumas coisas, porque infelizmente eu vejo que muitos ainda estão com a mente e o coração presos nesse sistema. E eu acho importante trazer aqui um esclarecimento para que as pessoas, ao menos, vejam o outro lado, abram as mentes para não serem enganadas. Porque, assim, o que eu acho inacreditável é que tem várias pessoas que começam a despertar para a realidade, começam a compreender muitas coisas, começam a realmente tirar as escamas dos olhos, mas parece que para algumas áreas ou elas se fecham completamente, para essas áreas elas não querem se abrir, ou simplesmente se abrem e depois voltam atrás, como se o conhecimento que elas tiveram, como se os olhos espirituais que elas começaram a ter para enxergar, ela deixasse de lado por um momento para voltar a viver uma ilusão. Infelizmente, eu vejo que isso acontece muito e eu acho bem preocupante, porque uma pessoa que fica assim oscilando com ânimo dobre, a palavra fala, não pode ter isso. Na carta de Tiago fala, então nós devemos nos posicionar, nós devemos sempre defender a luz e não defender o reino e o sistema dessa terra. É importante enfatizar que, segundo as Escrituras, esta terra caída, este sistema mundial, não pertence ao Criador dos céus e da terra, pertence a Satanás e suas hostes, pertence ao reino das trevas. Sim, existe um propósito, existe uma permissão do Pai para isso. Um dia esse domínio vai acabar, inclusive já está acabando, essa terra será destruída, mas temporariamente quem está comandando essa dimensão é o próprio maligno. As escrituras são muito claras quanto a isso, sabemos que somos do Criador e o mundo todo jaz no maligno. Satanás é o Deus deste século e cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a glória do Criador e o evangelho de Yeshua. Tem outras passagens que também falam, quando Yeshua foi tentado no deserto por Satã, ele falou: todos os reinos do mundo pertencem a mim e eu dou a quem eu quiser. Então veja, em nenhum momento o Messias contestou isso ou negou isso, porque ele sabia muito bem, inclusive o próprio Messias falou, o meu reino não é deste mundo. Quando ele estava prestes a ser crucificado, ele poderia enviar anjos e anjos para destruir tudo no estalar de dedos. O Criador mesmo poderia fazer isso, mas por que que não fez? Por que que houve essa permissão, inclusive houve esse propósito para que ele fosse sacrificado? Porque o reino dele não é daqui. Ele mesmo deixou claro, o propósito dele é outro reino, outra realidade. Essa outra realidade que é o reino dos céus é preparada para todos nós. Essa terra, ela é caída, ela tem o domínio do maligno. As coisas dessa terra pertencem ao maligno, as riquezas dessa terra pertencem ao maligno, os sistemas dessa terra pertencem ao maligno. E quando eu falo dos sistemas, eu falo de todos os braços do mesmo sistema, seja religioso, seja político, seja financeiro, seja judiciário, midiático, educacional, científico, absolutamente todos esses meios das grandes corporações, meios bancários, todos pertencem ao maligno. O maligno está infiltrado em todos eles. O comando de todo esse sistema pertence ao próprio Satanás. Então as pessoas elas precisam acordar e perceber que não se mistura as coisas de César com as coisas do Criador. Dai a César o que é de César, ou seja, dai a César as coisas que são dessa terra. As coisas do Criador já é outra história. Inclusive algumas obrigações que a gente tem perante a lei, não é porque o Criador aprova isso não. Inclusive, né, quando o Messias ele foi contestado sobre pagar imposto, não é que ele é favorável a todo esse sistema que o cidadão médio comum tem suas energias constantemente sugadas. Ele nunca disse que era favorável a isso. Agora, é claro, ele não era bobo. Se ele decidisse se rebelar fisicamente contra o sistema, ele seria preso, seus discípulos seriam presos. E não é essa arma que nós devemos ter, tá? Só para deixar claro. Porque tem muitas pessoas que pensam isso. Não, nós temos lá que invadir lá em Brasília, destruir tudo. Não, não é essa a alternativa, não. Isso é idiotice fazer.
Tanto é que algumas pessoas, elas tentaram fazer algumas manifestações e até hoje estão presas. Quem lembra aí desse caso, não é? Então as nossas armas para combater o sistema, elas não são físicas, elas são espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os governadores desse sistema mundial que estão atuando nas hostes celestiais. A grande Babilônia, que rege todo esse sistema, ela está nas regiões celestiais. É uma cidade literal onde habita esses seres caídos. E eles comandam essa dimensão, mas em breve a grande Babilônia vai cair e todo esse sistema será derrubado, inclusive o sistema político que tantas pessoas estão aí iludidas e não pararam para perceber que os dois lados eles são da mesma moeda, os dois braços pertencem ao mesmo corpo. Inclusive é um lema da maçonaria: dividir para conquistar, a águia bicéfala. Então, assim, eles sempre vão comandar o sistema, eles sempre vão apresentar dois braços do mesmo corpo para as pessoas se submeterem ou apoiarem um desses braços. Um lado sempre vai ser o pior, sempre vai ser o mais extremo, com medidas mais antagônicas, mais contra o Criador, e o outro lado ele será trajado de luz. Vê se não bate exatamente com o conhecimento do bem e do mal, como Satanás propôs no reino celestial. Bem e mal consiste basicamente no seguinte: o bem é o mal mais disfarçado e o mal é o mal mais escancarado. Ele sempre oferece o conhecimento do bem e do mal. O bem é o mal que não mostra claramente que é mal. É Lúcifer, o portador da luz, enquanto que o mal é o próprio Satanás, é o senhor das trevas. Então sempre as elites, sempre os controladores deste mundo usam dessa estratégia, sempre apresentando duas ou mais opções, onde todas elas pertencem a eles. Eu vejo muitas pessoas ainda iludidas. Parece que sempre querem levantar um mito, sempre querem levantar um bezerro de ouro e não param para perceber a realidade como ela é. Que todos eles, para chegar num certo patamar, eles são vendidos. Ah, Luiz, você está dizendo que não possa existir pessoas honestas no sistema? Todos os braços do sistema terão pessoas honestas? Sim, porém na base. As pessoas que estão na base, essas sim não fazem ideia de toda a corrupção. Agora, quanto mais vai crescendo, quanto mais vai aumentando o nível, mais corrompido é até chegar no topo, onde é completamente corrompido e dominado pelas trevas, inclusive dominado pela linhagem da serpente, que é outro assunto que eu acho de extrema importância a gente entender. Se você entende que existe uma linhagem caída, controlada pelo maligno, filhos do próprio Satanás, e que eles detêm o controle deste mundo, por que você ainda acredita nos braços do sistema? Os braços do sistema, eles pertencem à terra, eles pertencem ao Egito ou à Babilônia. Não tem nada a ver com as coisas do reino dos céus. As pessoas, os fantoches que pertencem ao sistema, pertencem ao próprio sistema, pertencem ao próprio Satanás, ao próprio faraó, como você queira chamar. Nada tem a ver com os propósitos do reino dos céus. As escrituras não apoiam você se envolver com o sistema nesse sentido de você achar que o sistema é bom, que o sistema pode melhorar, que certas pessoas que estão lá no topo do sistema, eles podem trazer solução para todos nós. Nas escrituras é muito alertado de que nós devemos buscar pelo reino dos céus, nós devemos buscar pela pátria superior e não por essa pátria caída. Não devemos buscar por um Messias terreno, por uma pátria terrena, mas sim pelo Messias verdadeiro que habita nos céus e pela pátria dos céus onde nós nos originamos. Nós não somos daqui, nós estamos temporariamente aqui, passando por uma viagem, como viajantes, como peregrinos, como forasteiros, e recebemos a chance de retornar para casa por intermédio do Messias. Mas para isso precisamos segui-lo e perseverar até o fim, abandonar a idolatria, tirar a cegueira, tirar as escamas dos olhos e ter um coração purificado para seguir o exemplo dele e nele perseverar. Então todos esses braços do sistema estão comprometidos e para mim a política é um dos piores, ou se não o pior no sentido de corrupção. Porque na política, ao contrário de alguns braços do sistema, até a base já é muito corrompida, mas muito mesmo.
Como eu falei, pode existir uma ou outra pessoa bem intencionada, mas essa pessoa, querendo ou não, se ela realmente quer continuar no sistema, ela tem que tolerar muita coisa, ela tem que se render a muita coisa, ela tem que fazer vista grossas a muitas coisas erradas. Inclusive, várias pessoas que já pertenceram ao sistema, eles falam abertamente isso, que ou você aceita a corrupção e pode até não participar, mas você tem que aceitar, você tem que tolerar e ficar calado, ou eles vão descartar você. Essa que é a real, essa que é a verdade. Então acorde, meu irmão, acorde, minha irmã. Pare de acreditar em pessoas que estão completamente envolvidas com o sistema. Pessoas que falam que vão melhorar, que vão mudar, mas não há como mudar esse sistema que é totalmente entregue a Satanás, que pertence a essa terra, que nada tem a ver com os propósitos do Pai. Se realmente fosse para mudar o sistema, o Messias teria mudado, mas por que ele não fez? Inclusive, na época dele havia os zelotes, não é? Os zelotes, eles eram um grupo religioso que era como se fossem revolucionários da época, eles queriam derrubar o Império Romano. Até entendo a causa, porém o Messias deixou muito claro que as nossas armas, elas não são físicas, elas são espirituais. Nós devemos batalhar contra hostes espirituais, no mundo espiritual. A nossa solução não está em tentar mudar um sistema que já está completamente corrompido e que pertence ao próprio maligno, e esse sistema em breve será derrubado. A própria Bíblia fala: caiu a grande Babilônia, que era morada de demônios, todos os reis da terra se prostituíram com ela. Ou seja, os reis da terra estão completamente comprometidos com esse sistema. Acorde! Lembra lá em Israel? Foi o Criador que ordenou que tivesse rei para o seu povo? Ou o povo idólatra que ainda não havia abandonado em seu coração e na sua mente os costumes pagãos do Egito é que pediram? Foi o próprio povo, está lá em 1 Samuel, no capítulo 8. O povo pediu por um rei, porque queria imitar os povos pagãos. Samuel ficou triste com isso, o próprio Criador falou para ele: não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram. Então, basicamente, o Criador estava mostrando que esse povo idólatra que pediu um rei estava rejeitando propriamente a ele, porque ele não se agrada desse sistema. Ele saberia muito bem de tudo o que haveria de acontecer quando se tivesse um rei. Mas aí alguns podem falar: mas rei Davi não era um servo? Sim, rei Davi era um servo, com certeza. Rei Salomão, em parte de sua vida, também foi um servo. Mas isso é porque o Criador, ele tem misericórdia. Depois de um rei mau como Saul, ele decidiu ter misericórdia e levantar um rei bom como Davi, que inclusive apontava para o Messias e seu reino eterno. Porém, ele deixou claro lá em Samuel, antes de tudo isso, nunca foi do agrado dele que tivesse rei, ou seja, todo esse sistema político e os demais meios, os demais braços do sistema, não é do agrado dele, não é da vontade dele. E a mesma coisa nos dias atuais. É uma permissão dele? Realmente. Ele permite que a gente colha tudo isso, porque a gente, querendo ou não, escolheu ser rebeldes, escolheu sermos destituídos da glória do Pai, não é? Então nós estamos aqui colhendo dessa consequência, mas mesmo assim, ele tem misericórdia de nós e nos deu a chance de a gente poder voltar para a pátria dos céus. E se você pensa que o anti-Messias, o anticristo, ele vai se manifestar através do pior candidato, que tem as propostas mais extremas contra os princípios do Pai, não é? O lado canhoto, se você assim me entende, da política? Não. Você acha mesmo que vai ser assim? Ou você acha, na verdade, que ele pode se manifestar através de um conservador que diz ser do lado direito, que diz ser justo, que luta pelos direitos, pela família? Qual que vai enganar mais pessoas? Pensa bem aí. Então, assim, Satanás, ele não é bobo, ele é muito astuto, só que as pessoas, elas parecem que querem continuar sendo enganadas de forma inconsciente, querem continuar dando ouvidos às suas propostas, dando ouvidos às suas tentações e não param para perceber o engano sutil que está por trás. Sempre o sistema levanta um suposto mito, não é? Agora, recentemente, até a gente está vendo um aí que o pessoal, nossa, tá doido atrás, achando que é a nova solução. Porém, se você investiga um pouquinho a história, você sabe que é mais um do mesmo.
alguém que já está completamente comprometido, alguém que inclusive vende o evangelho, comercializa o evangelho na cara dura, engana muitas pessoas, manipula descaradamente as pessoas, e aquele tipo de gente que faz de tudo para dinheiro, fama e poder. Inclusive, se autopromover através de tragédias. Então, assim, olha o tipo de gente que as pessoas estão apoiando e não param para perceber que é mais um do mesmo. Só porque fala bem, porque fala bonito, porque bate em espantalho, porque fala mal daqueles que a gente já sabe, que está careca de saber que são corrompidos, agora é um novo mito. Então, assim, infelizmente, as pessoas gostam de ser enganadas. Infelizmente, as pessoas não param para perceber que todo o sistema é comprometido. E detalhe, você não faz a diferença, você não vai mudar o resultado se você pensa realmente que pode escolher quem vai sentar lá na cadeira. Eu estou falando de todos os níveis, não é? Até o nível máximo de um país. Você está muito enganado. Não lembra 2022 o que aconteceu, não? Olha, eu falei aqui várias vezes. Se quiserem, assistem meus vídeos aí que eu falo sobre isso lá em 2022. Cansei de falar que não adiantava nada. Teve gente que me chamou de covarde, teve gente que me chamou de isentão, me chamaram de várias coisas por eu falar que não adiantava nada você ir lá e apertar um botão no dia. Não adiantava nada, e realmente não adiantou, porque o apoio popular era um e o resultado foi outro. Mas tem pessoas que continuam acreditando que realmente elas podem fazer a diferença e não percebem que eles, essa linhagem maligna, essa linhagem da serpente, que dita o comando desse sistema maligno que nada tem a ver com o Criador, mas sim com Satanás, é que decidem e colocam o que eles bem quiserem, quem estiver mais alinhado no momento, ou às vezes até levantam um fantoche para atender a necessidade do povo. Se o povo está cansado de um lado, de uma pessoa que defende tais pautas, eles levantam alguém que defende pautas que agradam o povo. Acorda, Nil. Acorda, pequeno gafanhoto. Esse mundo não é o fantástico mundo de Bob. Nós não vivemos em Alice no País das Maravilhas. Inclusive, eu sugiro que você pesquise a etimologia da palavra voto. E vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário um vídeo que eu fiz lá em 2022 sobre o que há por trás dos votos. Mas sim, há uma associação entre as palavras voto, devoção, consagração. Tanto é que uma pessoa ela pode ser devota a uma entidade. Já parou para se questionar o que há por trás disso? Então, devoção, devoto, confiar a sua autoridade em alguém. Porque a ideia que o sistema coloca é que mesmo que um lado tenha coisas erradas, você deve apoiar esse lado para que você não apoie o outro lado que tem coisas piores. Ah, não, esse lado tem coisa errada? Tem uma coisinha ou outra errada, mas não tem problema, porque o outro lado tem muito mais coisas erradas, então eu vou devotar a minha vida ao menos pior. Olha só o engano sutil de Satanás, e as pessoas não param para perceber que voto é, na verdade, uma consagração. É como se você estivesse dizendo: eu aceito a autoridade da minha vida a essa pessoa, a esse partido e a tudo que está por trás dele, e concordo com todas as medidas e com tudo que eles fazem. É basicamente isso. Não estou dizendo que você não possa ir lá e apertar um número só para você cumprir com a sua obrigação. Uma coisa é a pessoa que realmente tem o coração e a mente voltada para isso. Outra coisa é alguém que vai fazer isso só por obrigação. Isso eu até entendo, e de verdade, eu não vejo problema uma pessoa que vai lá no dia só por obrigação, só porque tem que fazer. Mas eu, particularmente, falando por mim agora, não que isso é uma regra, eu prefiro nem ir. Se tiver que pagar algum valor, pago com gosto, mas eu prefiro nem ir. Porque, honestamente, gastar energia para ir lá, eu mesmo vou gastar energia com esse negócio, sabendo que não vai mudar absolutamente nada. Prefiro ficar em casa, prefiro ler a palavra, prefiro estar com a minha família. Muito melhor do que gastar energia à toa com um negócio que não vai mudar em nada, e ainda sabendo que é uma legalidade espiritual para as pessoas que estão vendadas. Então, assim, o sistema é sujo, o sistema é satânico, o sistema é maligno. Há muitas outras coisas que eu poderia falar aqui, mas tem coisas que não dá nem para falar abertamente. Então, assim, é muito complicado. Eu espero apenas ter alertado de alguma maneira. E eu quero que você entenda o seguinte:
A sua origem e identidade não é dessa terra. Você não é um corpo, você é uma alma que veio do mundo espiritual. Você não tem que alimentar o seu corpo, mesmo que o seu corpo esteja preso a esse sistema mundial. Se a sua alma não estiver, já é um grande avanço. Porque esse é o grande ponto. O nosso corpo ele só vai ser liberto desse sistema no dia da ressurreição. Agora, a nossa alma, a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração, esse sim já pode ser liberto quando você desperta para a realidade e começa a buscar ao reino dos céus acima de todas as coisas. E eu desejo que esse seja o seu foco. Entendendo que o reino que você deve buscar não está nessa terra, mas ele está diretamente do reino dos céus, da pátria de origem de todos nós. E a ele que nós devemos servir e dar o nosso melhor. E não as coisas dessa terra que pertencem a César, a Faraó ou ao próprio Satanás. Entenda como quiser. Mas é isso, meus irmãos. Esse foi o vídeo. Eu espero que essa mensagem tenha agregado. Compartilhe com quem você acha que faça sentido. Eu espero que o Eterno abençoe grandemente a vida de cada um. Shalom.